Olá pessoas, tudo bem? Estou aqui novamente para falar sobre escravidão, com o tema agora de resistência. Vou passar um vídeo para vocês. No final desse vídeo eu volto para fazer os meus comentários. Prestem atenção, fiquem atentos e eu já volto. Brasil, vamos falar sobre algumas formas de resistência à escravidão desenvolvidas por esses sujeitos escravizados. Afinal, onde existiu escravidão, também houve formas de resistência, pois ainda que a formação econômica e social da América Portuguesa tenha sido sustentada em um regime escravista, seria de se espantar que esse sistema tenha se desenvolvido sem que os africanos, trazidos como escravos, não tivessem esboçado formas de contestação ao trabalho exploratório que eles sofriam. Uma das principais resistências eram as fugas. As fugas de escravos foram uma das estratégias mais utilizadas pelos sujeitos escravizados como forma de resistir à condição escrava. Algumas vezes, elas ocorriam ainda dentro dos navios negreiros, quando os africanos, dominados pelo medo da travessia oceânica e pelo medo do futuro que lhes aguardava na América, optavam por se atirar ao mar. Uma vez já desembarcados na América Portuguesa e mesmo já vendidos, os escravos ainda tentavam empreender fugas. Segundo os historiadores, havia dois tipos de fugas: a de rompimento e as reivindicatórias. Nas fugas de rompimento, os escravos buscavam fugir para regiões afastadas das fazendas ou das vilas, geralmente para regiões de mata fechada. O objetivo dessas fugas era romper de uma vez por todas com a dominação. Assim, os escravos fugidos procuravam se estabelecer em locais onde eles pudessem viver livres e praticar a sua cultura de origem. Essa forma de fuga deu origem aos primeiros quilombos na América Portuguesa, a exemplo do famoso Quilombo dos Palmares em Alagoas, sobre o qual falaremos um pouco mais adiante. Já as fugas reivindicatórias tinham outro caráter que não o rompimento com o senhor dos escravos. Nessas fugas, o objetivo dos escravos não era romper com a escravidão, mas sim negociar com seus senhores alguns limites à escravidão, como, por exemplo, a conquista de um dia da semana para folgarem e cuidar dos seus roçados. Por essa razão, os escravos buscavam fugir para os arredores dos engenhos de açúcar até que seus senhores aceitassem negociar. Exemplo de fuga de reivindicação ocorreu no engenho de Santana de Ilhéus, um dos maiores da Bahia no final do século XVIII, com aproximadamente 300 escravos. Em 1789, os escravos se rebelaram contra as condições de trabalho no engenho, paralisando a produção e se refugiando na mata próxima ao engenho, só aceitando retornar após o senhor Manuel da Silva Ferreira aceitar suas reivindicações, que iam desde folga nos fins de semana até a escolha dos feitores que deveriam ser aceitos pelos escravos. Em decorrência das fugas constantes promovidas pelos escravizados, se formaram diversos quilombos em todo o território da América Portuguesa. Os quilombos foram uma das principais formas de resistência da população negra no Brasil até o final da escravidão. E ainda hoje existem diversos quilombos remanescentes por todo o país. Um dos quilombos mais famosos é o de Palmares, localizado na Serra da Barriga, que no século XVII se encontrava dentro da capitania de Pernambuco e hoje se localiza no interior do estado de Alagoas. A fama de Palmares se explica por várias razões. Foi o quilombo mais duradouro da época do Brasil colônia, tendo resistido durante todo o século XVII. Segundo relatos deixados pelas diversas expedições enviadas pelos administradores portugueses e holandeses de Pernambuco para destruir o quilombo, no seu apogeu Palmares pode ter sido habitado por até 30 mil pessoas, distribuídas em várias aldeias, descritas como muito bem fortificadas, estruturadas e administradas. Embora cada aldeia possuísse um líder específico, todos respondiam em obediência a um líder maior. Ao longo de sua existência, Palmares teve diferentes líderes, verdadeiros reis segundo alguns historiadores, sendo o mais famoso deles Zumbi, hoje símbolo do movimento negro brasileiro. Além das fugas e dos quilombos, os escravos também organizavam revoltas armadas para reivindicarem sua liberdade ou com vistas a melhorar sua condição de vida. Um desses exemplos ocorreu na Bahia, no contexto da independência do Brasil, quando a expulsão de portugueses de Salvador contou com tropas formadas exclusivamente por negros, muitos deles escravos, que lutaram em troca da promessa da conquista de Alforria, isso é, da sua liberdade após a guerra.
Ainda em Salvador, alguns anos depois da independência, ocorria a Revolta dos Malês, que foi a maior revolta escrava do Brasil. Assim chamada em razão da maior parte dos negros envolvidos serem negros malês, oriundos da região da atual Nigéria e professarem o islamismo. Olha, eu aqui já para comentar o vídeo novamente. E a gente já começa falando ali que citam a questão das fugas, né? Que tem dois tipos de fugas, a de rompimento e a de reivindicação, como o vídeo deixa explicado. Rompimento é porque é realmente aquela fuga para longe, para tentar romper qualquer tipo de laço e vínculo com as pessoas que escravizavam, né? Os seus donos. Então essas fugas realmente eram para muito longe, para meio de matas e lugares que eram perigosos, já que eles não conheciam o país. Então realmente era a fuga do desespero. A fuga da reivindicação era aquela fuga que as pessoas não fugiam para tão longe, porque eles fugiam para tentar negociar acordos de folga, menos violência. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que essas pessoas que estavam sendo trazidas para o Brasil à força não conheciam o país, não falavam a língua portuguesa direito, a maioria deles nem falava. Então essas grandes fugas podiam ser assustadoras e nem todos tinham condições de sobreviver na mata. Então eles tentavam ali negociar alguma coisa para tentar ter uma vida menos pior. Então isso já era algo também era uma espécie de greve, né? Fugia todo mundo para não tão longe. Aí para as fazendas não pararem, eles negociavam e depois voltavam. Essa era a fuga de reivindicação, tá? Nas fugas de rompimento, que eram as fugas por longe, quem perseguia essas pessoas eram os bandeirantes também. Os bandeirantes tinham a função de perseguir os escravos que fugiam, para trazê-los de volta ou para matá-los. Por que eu estou falando dos bandeirantes? Porque há poucos dias atrás teve uma estátua em Santo Amaro, que é a estátua do Borba Gato, que foi queimada, e ele é um bandeirante. Ele era uma pessoa que caçava e matava tanto indígenas quanto os negros. E aqui em São Paulo a gente tem ruas, estradas e estátuas homenageando esse tipo de pessoa. E isso é uma coisa que deve ser pensada. Por quê? É importante ressaltar que além das pessoas escravizadas não falarem, a maioria não fala português, muitos deles nem falavam a mesma língua entre si. Porque a gente deve lembrar que a África é um continente imenso e com vários povos diferentes, assim como a América, Europa e Ásia. Por exemplo, na América nós não falamos todos a mesma língua. Nós temos os Estados Unidos falando inglês lá no topo, nós falamos português aqui, nossos vizinhos falam espanhol, tem lugar que fala até francês. Então na África acontecia a mesma coisa, tinham línguas diferentes. Então isso faz a própria ideia de fazer planos e resistir ficar mais difícil. Por isso que a resistência à escravidão vai ficando cada vez mais forte com os filhos dos escravos, porque eles vão nascendo no Brasil, eles vão aprendendo a mesma língua ali entre todo mundo e essa resistência vai crescendo cada vez mais. Sem contar que os portugueses, né, os brancos gerais no Brasil, eles incentivavam a rivalidade. Por quê? Porque acontecia de povos não se gostarem, isso também já colocava essa situação de rivalidade. Tinha um escravo que trabalhava dentro da casa, que era chamado de escravo doméstico, e os escravos que trabalhavam na roça, né, que iam plantar. Então já se criava uma rivalidade ali, então os próprios brancos tratavam melhor quem estava dentro da casa, então os negros acabavam querendo, para sair daquela situação ruim que estavam no plantio, essas pessoas acabavam tentando querer ir trabalhar dentro da casa. Então isso criava uma rivalidade para quem ia trabalhar lá dentro e para quem ficava. Então isso já criava brigas entre eles, tá? Outra coisa também que acontecia era a questão até da própria cor. Os europeus eles tinham a tendência a tratar melhor os negros que tivessem um tom de pele um pouco mais claro e pior quem tivesse o tom de pele mais escuro. Então isso também já fazia eles fazer duas divisões. Eles chamavam essas pessoas de tom de pele mais claro de pardos. Então já dividia entre pardos e negros para criar também essa divisão entre eles. Então pensem só, se hoje, com mais estudos e mais conhecimento, tem pessoas que não gostam da outra por causa do sotaque, por causa de onde ela vem, imagina naquela época, como era mais fácil ficar implantando isso entre as pessoas. Então essa rivalidade fazia divisões entre eles, o que também dificultava muito para fazer a resistência. Sobre os quilombos,
né, que eles citam também, que realmente são muito importantes para a resistência das pessoas negras no Brasil. Naquela época vocês vão ouvir muito sobre o nome de Zumbi. Zumbi dos Palmares vai ser a grande resistência, vai ser o nome mais famoso, tanto que o Dia da Consciência Negra também seria o dia de Zumbi dos Palmares, por isso que já colocaram o Dia da Consciência Negra. Mas agora eu vou aproveitar para falar de um nome que não é tão lembrado, não é tão discutido, que é de Dandara. Dandara é a esposa de Zumbi e foi uma rainha do Quilombo, ajudou muito na resistência. Então, além de ter 3 filhos com Zumbi, ela também ajudava muito. Ela fazia planos, ela lutava, ela era uma mestre de capoeira, já que a capoeira vai nascer pelo caso da resistência dos escravos de uma forma de defesa. A capoeira é uma arte marcial, ela nasce para defesa, ela nasce para se proteger, como todas as outras artes marciais do mundo. Dandara também era uma mestre de capoeira, ela liderava tanto homens quanto mulheres para o combate. Então ela lutava muito contra essa ideia do que era papel de homem contra papel de mulher, dentro do próprio quilombo, para realmente ter uma ideia mais de igualdade. E como ela lutava junto com todo mundo, o papel dela era muito importante para mostrar que mulher não tinha que só ser a pessoa que cuidava de criança, cuidava da casa, mulher podia ser o que ela quisesse ser. Já naquela época, é um debate que nós temos hoje, a Dandara já trazia isso. Só que Dandara foi muito esquecido historicamente, porque por mais que as pessoas lutem para trazer a memória de como a escravidão era ruim, como a escravidão foi péssima para o Brasil, por muito tempo o machismo predominou até nessas pessoas que estão fazendo esse estudo. Então, colocar a luz sobre uma mulher negra que era líder, guerreira, já não quiseram tanto. Então, a história da Dandara já não é tão divulgada. Hoje, graças à internet, você vai encontrar vários estudos sobre, você encontra já vários historiadores falando sobre ela, mas no geral, ela, para a maioria das pessoas, Zumbi dos Palmares você pode até conhecer. Dandara dos Palmares as pessoas não conhecem. Para vocês entenderem a importância de Dandara, além de líder, estrategista, guerreira, antes de Zumbi ser o líder do Quilombo dos Palmares, tinha um líder lá que chamava Ganga Zumba. É que eu tenho o texto que eu escrevo fica ali na frente, por isso que eu faço umas colas. Ganga Zumba, ele era o líder do Quilombo dos Palmares. Só que ele tinha uma política de negociar com os portugueses, para deixar eles em paz. Só que essa política em troca, ele, por exemplo, para libertar alguém do quilombo que foi preso, ele entregava algum escravo que fugiu. O escravo novo que chegou, que ainda não estava lá há muito tempo, ele vai lá e entregava para pegar de volta alguém que era do quilombo. E Dandara não gostava dessa política. Então, quando o Zumbi assume, com o apoio de Dandara, eles quebram essa política com os portugueses e realmente viram uma forma de resistência. Eles não negociavam mais. Eles iam proteger todos que eles pudessem. E Dandara foi muito importante para isso, porque era ela que odiava a escravidão de todos os tipos, então ela não consentia com essa ideia de negociação. Então foi ela que fez Zumbi quebrar esse esquema que o Ganga Zumbá tinha e mudar como o quilombo funcionava. Então Dandara foi muito importante para isso, além do papel dela como mulher guerreira, que já estava lutando ali para mostrar que a mulher podia ser o que ela quisesse ser. Em vários momentos da história do Brasil, governos usavam pessoas negras para as guerras. Né? Que nem no vídeo mesmo cita lá de expulsar os portugueses usando um exército feito com homens negros. Por quê? Porque eles prometiam alforria é da liberdade, eles prometiam alforria desses escravos em troca deles lutarem essas guerras. A Guerra do Paraguai também teve isso, né, do que o Brasil participou. E várias vezes isso não acontecia. Essa liberdade não chegava. E isso era um problema porque não tinha para que eles reclamar. E se eles protestassem muito, eles podiam ser torturados, ser presos, ser mortos. Então isso foi um problema muito grande de promessas foram feitas e foram quebradas usando homens negros como armas de guerra para não chegar a lugar nenhum, para eles continuarem sendo escravos. Isso é um problema muito sério. Então lembre-se, as pessoas escravizadas lutaram muito para acabar com a escravidão antes do Brasil assinar qualquer tipo de lei, antes da princesa Isabel assinar qualquer tipo de lei. As pessoas negras do país, homens e mulheres, lutaram muito para sua liberdade. Criaram a capoeira para isso, criaram movimentos de resistência, mantiveram suas religiões vivas,
Teve uma mistura de religiões que a gente chama de sincretismo, quando mistura um elemento religioso com outro, para tentar manter a sua cultura viva, mesmo contra o preconceito. E esse tipo de coisa, essa luta inteira que foi feita para acabar com a escravidão, ela demorou muito para o Brasil aceitar isso. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. E isso vai dar efeitos até hoje. Nós somos um dos países mais racistas do mundo, sendo que nós temos metade da população negra. Então a gente tem que lembrar que eles lutaram muito para isso, para trazer uma liberdade para as pessoas negras que os brancos tinham naturalmente e que não tinham por que eles serem escravos. Então vale ressaltar como isso afeta o nosso país até hoje. Mas eu tenho muita esperança em vocês, jovens, de que a gente vai acabar com essa ideia de racismo, porque é algo que não faz sentido, é idiota, e eu tenho muita esperança que vocês, como jovens, como a nova geração, vocês tragam algo melhor para o Brasil do que o racismo que a gente tem nele. Tá bom? E com esse climão maravilhoso que ficou no final, eu me despeço de vocês. Espero que tenham gostado da aula. Tchau e até a próxima.